Salve espectadores do canal! Esse é mais um vídeo de dica de livro, mas ao contrário dos outros, nesse eu não vou falar de um livro só, mas de uma trilogia de livros. E não é uma trilogia qualquer. Esses 3 livros são absolutamente fundamentais para qualquer pessoa que espera um dia se tornar especialista em Alemanha nazista, e assuntos relacionados a isso, obviamente, incluindo nazismo como ideologia. Os livros que eu vou mostrar hoje são A Chegada do Terceiro Reich, O Terceiro Reich no Poder e O Terceiro Reich em Guerra. Se você estranhou minha pronúncia de Reich, é porque ela é mais próxima do alemão. Mas se você quiser chamar de Reich, fica à vontade. Os 3 livros foram escritos por Richard Evans e foram lançados no Brasil pelo selo Crítica, que é da editora Planeta. Bom, é muito mais fácil falar sobre essas obras porque tem muita coisa boa a ser dita sobre elas. Mas para começar seria bom falar um pouco sobre o autor. O Richard Evans foi professor de História na Universidade de Cambridge e é uma das maiores autoridades mundiais no estudo de Alemanha nazista. Essa trilogia, que vocês vão ver aqui, foi lançada entre 2003 e 2008 originalmente. E apesar de ser bastante recente, essa tríade de livros já virou um clássico na área, recebendo elogios de praticamente todo mundo dessa área. Alguns historiadores defendem que essa é a mais extensa e compreensível obra sobre a história do Terceiro Reich já produzida por um único acadêmico. O trabalho dele não se resume a isso, claro. Ele já publicou uns 18 livros até hoje, mas essa trilogia é provavelmente a coisa mais impactante que ele produziu. E olha que ele estuda esse tema desde a década de 1970. Ele já apareceu em vários documentários sobre o tema e inclusive participou do julgamento da professora Deborah Lipstadt quando ela foi processada por David Irving, um historiador que negava o Holocausto e a participação de Hitler no extermínio dos judeus, ciganos, entre tantos outros grupos perseguidos. Evans foi uma das principais testemunhas do julgamento, já que ele demonstrou muito bem as distorções que Irving fazia com os documentos de propósito para defender os posicionamentos que tinha. Uma coisa que eu acho muito legal nessa trilogia é que os 3 livros são bem longos, bem pesquisados, tem muitos detalhes, ao mesmo tempo eles são extremamente simples de entender. A linguagem é acessível e o próprio autor explica que a trilogia foi pensada para o público geral. Ele mesmo aponta que especialistas na área provavelmente não encontrariam grandes novidades nessa trilogia, porque o livro foi feito para quem se interessa pelo tema, mesmo que não saiba nada sobre ele. E mesmo assim, Richard Evans conseguiu fazer um trabalho que agradou muito tanto ao público entusiasta quanto os especialistas. E a ideia não era só ficar falando de guerra, diplomacia, uma história vista de cima, como se diz. Ele tenta cobrir sociedade, economia, política racial, justiça, literatura, cultura, artes e por aí vai. Tudo a partir de uma história narrativa e cronológica, o que faz com que os livros sejam mais fáceis de acompanhar para quem não está acostumado com obras acadêmicas menos preocupadas com a cronologia narrativa. A trilogia começa estudando os elementos que deram origem não apenas ao nazismo como ideologia, mas o background social e cultural da Alemanha que permitiu tanto o seu surgimento quanto a sua aceitação popular, e vai até a derrota do regime em 1945. O primeiro dos 3 livros, e também o menor deles, é esse aqui, A Chegada do Terceiro Reich. Sim, esse é o menorzinho. Ele começa analisando a Alemanha unificada do século XIX sob o comando do chanceler Otto von Bismarck, o nacionalismo desse período e algumas ideias e mentalidades que foram levadas para o século XX. Fala, obviamente, sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial, que é absolutamente fundamental para entender a Alemanha nazista, e tão importante quanto esse período é o período pós-guerra e as humilhações que a Alemanha sofreu após a derrota na Primeira Guerra. O livro vai contando a gradativa ascensão dos nazistas, além da formação política e ideológica de Hitler e os seus homens mais próximos, e chega ao momento da crise de 1929, que foi extremamente importante para o sucesso da extrema-direita não só na Europa, mas no mundo todo. Entre 1929 e 1933, o sucesso do partido foi gigantesco. Segundo o próprio autor, o tema central desse livro é demonstrar como os nazistas conseguiam estabelecer uma ditadura de partido único na Alemanha em um período tão curto de tempo e com tão pouca resistência dos alemães. O segundo livro, O Terceiro Reich no Poder, já é consideravelmente maior que o primeiro e pega entre os anos de 1933 e 1939. Para quem não é familiar com a história do Terceiro Reich, 1933 é quando Hitler se torna chanceler da Alemanha. E em 1939 é quando Hitler ordena a invasão da Polônia, dando o pontapé inicial do que viria a se tornar a Segunda Guerra Mundial. Nesse livro ele fala sobre a repressão do regime nazista, a aplicação do terror como arma política, a mobilização e as estratégias de convencimento popular,
o gerenciamento da economia, a adesão ao nazismo nas diferentes classes sociais, a perseguição aos judeus, antes mesmo da solução final, que só foi aplicada na década de 40, e mostra que durante todo esse tempo, Hitler e os seus homens mais próximos tinham em mente uma guerra baseada em ideias de raça, de sobrevivência alemã e a obtenção da Lebensraum, o espaço vital. Hitler dizia que a Alemanha precisava de mais território, recursos e afins para que o país sobrevivesse e se tornasse uma potência, e esse território seria conquistado no leste. Por conta dessa guerra planejada durante anos, toda a economia alemã foi gradativamente se voltando para o futuro esforço de guerra. O terceiro livro é outro tijolo, o Terceiro Reich em Guerra. Não precisa ser nenhum gênio na história para saber que ele vai de 1939 a 1945. No entanto, como vocês podem imaginar, é um livro que foca especificamente na Alemanha. Ele não é um livro de Segunda Guerra. Ou seja, mesmo quando ele fala do que o país fazia fora das suas fronteiras, enquanto ele se expandia, ele vai conectando isso com o fronte interno, com ideologia, política, economia e tudo mais o que eu já citei anteriormente. E claro, o livro não deixa de falar da aplicação da solução final e do Holocausto. Fala da economia durante a guerra, do uso de trabalho escravo pelas grandes empresas alemãs, com a anuência do governo, a resistência interna ao nazismo, entre vários outros pontos, até o fim do Terceiro Reich. Enfim, se você vai começar a estudar a Alemanha nazista e não tem medo de leituras longas, esses 3 livros são leitura obrigatória. Eu vou deixar aqui embaixo os links para compra, mas vocês podem garimpar no Google também para encontrar melhores preços. Não são livros baratos, mas é um investimento que vale cada centavo para quem se interessa no tema, seja acadêmico ou não. E para terminar o vídeo com um spoiler, não, Richard Evans não fala que o nazismo é de esquerda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, muito obrigado pela audiência e até a próxima.